Obrigada, Doris. Obrigada. Vou tentar ser o mais animado possível, porque depois dessa mesona aqui é difícil realmente manter o nível, mas quero gastar um minuto para agradecer claramente a todas as pessoas envolvidas na organização. Eu colaborei com a organização, com a Ana Mafalda Leite, com o César, com que gosto sempre muito de colaborar, que me sinto muito em casa, e quero agradecer, obviamente, ao Lucílio Mangiati também, à Universidade Eduardo Mondlane, à Fundação Calouste Gulbenkian, de que foi bolsista muitos anos atrás, quando comecei os meus estudos de literaturas africanas. Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Enfim, acredito que pelo começo desse evento promete que será realmente um evento brilhante, muito prazeroso e muito gostoso. Eu não vou tentar ser realmente bastante breve, porque acho que várias coisas que eu tinha trazido aqui foram ditas pelos meus estimados e estimadas colegas de mesa. E queria só pontuar algumas reflexões sobre um romance que foi publicado por João Paulo Borges Coelho em 2021. Eu escolhi estrategicamente falar do João Paulo Borges Coelho porque sabia que ele não iria estar aqui, então eu me sinto muito melhor e mais livre para poder falar o que me der na tola. E esse romance me pareceu uma ocasião muito propícia para celebrarmos os 50 anos das literaturas africanas aqui em Lisboa, e também no mesmo ano que se celebra os 50 anos da independência de Moçambique. Há uma questão que foi já colocada aqui pela Fátima, pelo Ngolani, que tem a ver com essa questão da história, não é? E ao pensar esse romance, publicado em 2021, pelo João Paulo Borges Coelho, que tem um título bastante apelativo, Museu da Revolução, não é? Gostaria de pensar um pouco em como a história, na verdade, não ilustra, a literatura, desculpem, na verdade, não ilustra, mas sim ilumina. E isso me parece bastante importante. Eu trabalho com literaturas africanas comparada no Brasil, e muitas vezes me deparo com leituras da literatura moçambicana, de vários autores e autoras, em que a literatura serve um pouco para sustentar, para demonstrar aquilo que a história já demonstrou e já pesquisou. E isso me parece um pouco um equívoco, de um ponto de vista também daquilo que é a imaginação, a linguagem e a capacidade de criar mundos que está por detrás ou ao lado da literatura. Com essa ideia de que a literatura não ilustra a história, mas ilumina, pensei um pouco também na ideia de história potencial, que é uma ideia que tem vindo a ser desenvolvida por uma historiadora que se chama Ariela Isha Azulay, e que, de acordo com ela, a história potencial é fundamentalmente uma forma de estar com outros, vivos e mortos, através do tempo. E foi muito instigante a apresentação do Lucílio, porque se a gente olha para a literatura moçambicana como um todo, não é? No corpus da literatura moçambicana, essa ideia de estar com os outros, vivos e mortos, através do tempo, é uma ideia que me parece mostrar muito bem a variedade e a complexidade da literatura moçambicana 50 anos após aquilo que seria a sua existência, embora ela seja um pouco mais velha do que 50 anos, não é? Vou utilizar uns dois textos do João Paulo Borges Coelho, historiador, não é? Aqui a literatura moçambicana tem vários escritores historiadores. Isso é uma vantagem e, ao mesmo tempo, às vezes é uma desvantagem, porque tem uma certa tendência em sobrepor uma área com a outra, um papel com o outro, e como o Ngulani mostrou muito bem, às vezes a literatura tem liberdades que a história não tem. E o João Paulo Borges Coelho, numa entrevista recente que lhe foi feita,
ele questiona realmente essa ideia de que a literatura serviria para ilustrar ou para perceber a sociedade moçambicana e utiliza uma imagem que me pareceu bastante interessante, dizendo que a literatura é omnívora. Ela se alimenta, ela fabrica a sua própria teia, mas se alimenta de tudo. E isso é uma imagem que me ajuda, de certa forma, a desfazer um pouco essa ideia de literatura como ilustração, que acontece muitas vezes quando as literaturas de que falamos são literaturas, digamos assim, produzidas a partir de lugares, entre muitas aspas, periféricos. Tá? Ninguém se sonharia de pensar que a literatura contemporânea norte-americana ilustra a história norte-americana. Não é bem nesses termos que outros meios literários são pensados. Então, há uma reflexão que o Borges Coelho faz, mais ou menos em 2013, num texto que é publicado por uma importante revista de história que se chama Cronos, em que vão participar desse número especial importantes historiadores e historiadoras moçambicanas, não é? Que é um número dedicado sobre a luta de libertação à independência de Moçambique. Nesse texto, o João Paulo Borges Coelho reflete, juntamente com outras importantes figuras do mundo acadêmico moçambicano, o Rui Assubuji escreve também, a Amélia de Neves Soto escreve nesse número, o Sérgio Xixava e muitos outros. Ele vai refletir um pouco sobre as políticas da história e da memória em Moçambique. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter lido esse texto, que foi publicado originalmente em língua inglesa e só alguns anos depois aparece em português na Revista de História da USP, não é, em 2019, e se intitula Política e História Contemporânea em Moçambique, 10 notas epistemológicas. A queixa do João Paulo Borges Coelho, historiador, é o fato de que, passados tantos anos da independência, ainda não existe uma história da independência e da libertação escrita em Moçambique por moçambicanos e moçambicanas. Ou seja, não está ainda disponível uma produção histórica doméstica, ele chama, não é? E não vou entrar no mérito daquelas que o João Paulo acha que são as razões, não é? A Universidade Neoliberal, a ausência de cursos de histórias até a véspera da independência em Moçambique, em outras ex-colônias africanas de Portugal, enfim, várias questões. Mas, de acordo com aquela que seria, digamos assim, a sua tese, isso tem a ver com aquilo que ele chama de uma excessiva vizinhança, uma proximidade em demasia entre a política e a história. E essa vizinhança, de acordo com a sua proposta, digamos assim, faz com que exista em Moçambique aquilo que ele chama de roteiro da libertação. Ou seja, uma espécie de script, uma espécie de guião, em que a política, quer como entendida em sentido lato, quer uma política mais partidária, nomeadamente a Frelimo, que é referida no texto, seria dona daquilo que seria a transmissão do saber. Ou seja, criaria um roteiro, um guião, em que o poder e o saber coincidem. Essa proposta, não é, de João Paulo, me parece historiador, me parece bastante disruptiva, não tem sido excessivamente comentada, mas, ao mesmo tempo, me parece que tem muito a ver com uma ideia que a história precisa ser um espaço democrático, um espaço público e um espaço de todos e todas. De acordo com aquilo que é a sua proposta, não é? O João Paulo diz que a história precisa ser conhecida, precisa ser aberta, precisa ganhar o seu espaço de manobra e a sua liberdade. Isso é um texto que tem mais a ver com o pendor historiográfico da obra, do trabalho do João Paulo, não é? Mas também, ao mesmo tempo, no mesmo ano,
ele publica um outro texto muito parecido, que faz uma tentativa muito próxima com a questão da literatura, da ficção. E o texto se intitula, aliás, o texto é publicado 2 anos depois, em 2015, se intitula Abrir a Fábula, Questões da Política do Passado em Moçambique. E, nesse outro texto, o João Paulo traz uma reflexão sobre o fato de como é importante a ficção se apropriar da história. E, a partir desse se apropriar, abrir a fábula, tornar a fábula pública, tornar o roteiro da libertação mais aberto para quem o queira ler e o queira entender. E essa proposta, de acordo com o João Paulo, deve também importar às gerações que não viveram diretamente a libertação e a independência. Ou seja, uma ideia de que a experiência não pode ser simplesmente o único elemento de legitimação dessa vontade, dessa possibilidade de tornar público o roteiro da libertação e da independência. Essas duas premissas me servem um pouco para pensar o romance que, olhando para a obra do João Paulo Borges Coelho como um todo, e aqui tem a Fátima, que também pode me ajudar, me parece que Museu da Revolução é um livro um pouco sui generis, desse ponto de vista. E por quê? Porque se um autor como João Paulo Borges Coelho tem tido obras que têm dialogado muito com questões de política da história, de política da memória, de tudo aquilo que é fundamentalmente um processo de rememoração que acontece dentro da literatura, isso tem sido sempre muito circunscrito a âmbitos ou geográficos ou individuais muito específicos. Me parece que, com o Museu da Revolução, o João Paulo, de certa forma, João Paulo, escritor, traz para o público uma obra que tem uma dimensão um pouco mais política. E, quando falo política, não falo, obviamente, partidária, falo mais de uma ideia de debate e de coletividade. Uma obra que pode ser debatida e fruída a nível de coletividades diferentes daquelas que poderiam informar outras das suas obras. E aqui tem uma tensão muito grande entre uma convergência de um espaço público e uma esfera mais privada, não é? E eu acredito que todo mundo já tenha lido o livro, né? Todo mundo leu o livro? Vou fazer como nas aulas. Levantem as mãos. Não. Então, pronto. O livro, o romance, não é? Vou dar um pequeno spoiler, mas pequeno mesmo, porque a ideia é que é uma história que toma o Museu da Revolução como elemento principal, não é, do começo da narrativa, o museu que existiu realmente, que foi criado, e a partir desse museu tece uma série de relações entre figuras, personagens muito distantes, mas, ao mesmo tempo, espelhadas. A figura principal do romance, eu aqui concordo com a leitura que fez o José dos Remédios, não é? Logo que o romance foi publicado, é a figura do J.J. O J.J. é uma figura que frequenta o romance, é um chamados... enfim, poderia ser um narrador em termos, embora o narrador seja outro, mas eu concordo que ele que é o detentor da narrativa nesse romance. Depois de participar das manifestações dos Magermanes ali na frente do museu, não é? Entra no museu para entender melhor os massacres que foram cometidos em Moçambique, o que resta deles, e a possibilidade de entender melhor o presente e o futuro. Chamado de J.J., em homenagem a J.J. Johnson, o famoso jazzista norte-americano, que mobiliza também toda a questão da vida boêmia da Maputo, liderada pelo Ricardo Rangel, um grande apreciador da música jazz, que é ele mesmo que dá o nome a essa personagem, não é?
Dentro dessa, digamos assim, composição de personagens impares, temos militares, não é, que participaram da luta de libertação, mas que também militares que participaram da guerra colonial, e duas filhas, por exemplo, não é, uma filha da guerra colonial, da luta de libertação de um lado, e, por outro lado, a filha de um general sul-africano, que também vão em busca dessas memórias para entender melhor, sobretudo, o presente e o possível futuro que essa história encerra para essas personagens, não é? Então, o fato verídico, entre aspas, não é? A realidade da cidade, dos acontecimentos, ela está presente no romance, mas não tanto para dar uma substância verídica ao romance, mas, sobretudo, para construir aquilo que eu considero um horizonte de possibilidades. E, nessa questão, a ideia da história potencial me ajuda bastante, porque nós vivemos hoje um momento em que se fala muito de descolonizar o saber, descolonizar as literaturas, descolonizar os corpos, mas descolonizar a história também se torna algo muito importante, e não necessariamente esse processo de descolonização é feito da forma como às vezes somos convidados a fazê-lo. A ideia de uma história potencial é exatamente a ideia de como a literatura, na verdade, ela, como Ungulani muito bem dizia, é uma outra perspectiva sobre a história, é uma outra forma de viver e de imaginar o acontecimento histórico. E, às vezes, não é necessariamente o parâmetro da realidade, ou seja, qual realidade, qual documento, qual museu vai me dizer qual é a verdadeira história da libertação e da independência de Moçambique. Então, fundamentalmente, de novo, não quero deixar aqui muita coisa esclarecida, porque acho que o Museu da Revolução é um romance que faz muito sentido ler, sobretudo quando se celebram os 50 anos da independência de Moçambique, e que também faz muito sentido ler num diálogo com aquilo que é o campo literário moçambicano, não é? Eu vejo inúmeras possibilidades de comparações e contrapontos que podem ser feitos a partir dessa obra. E, por fim, porque eu sou a última, então vou abrir mão de um pouquinho do meu tempo, já que a mesa já vai longa, quero só ler uma pequena parte final da minha comunicação aqui, da minha reflexão. Há uma questão que pauta todo o romance, que tem a ver com objetos, e, sobretudo, com automóveis. Tá? Duas passagens centrais têm a ver com o Volkswagen cinzento do Eduardo Mondiani, que misteriosamente desaparece do museu numa dada altura, quando o museu é fechado, e o outro é o Toyota Yaris, não é? Que é um carro especialmente simbólico em Moçambique, na África do Sul, cuja trajetória é muito importante na trama do livro, não é? Esse Toyota Yaris se acomoda, transporta e perpassa muitas personagens. Começa a sua viagem no Japão, vai para a África do Sul, vai para Maputo para empreender uma viagem no norte do país, não é? E é ele mesmo um objeto de memórias complexificadas, insólitas, que, de certa forma, rompe aquilo que poderíamos chamar de roteiro da libertação, não é? Ou, pelo menos, que transporta aquilo que o roteiro da libertação não pode, não quer ou não consegue controlar. Portanto, um elemento que abre a fábula e cria um espaço coletivo, público, partilhado, um novo museu, onde esquecidos e desaparecidos podem, de fato, renascer. Vou ler só uma passagem
a propósito dessa questão. Por toda parte, por baixo de uma capa fina de normalidade, sentia-se o vazio dos desaparecidos e dos massacrados. Em cada curva da estrada, nas pequenas aldeias, nos alpendres e terreiros, nas filas dos fontanários, nos pequenos mercados, nos carreiros que ligam os lugares, nas machambas e nas margens do riacho, em toda essa paisagem soalheira, havia pequenas multidões de sobreviventes virando a cabeça e acenando a nossa passagem. Pequenos sofrimentos, milhões deles anônimos, mantidos privados por uma espécie de pudor das próprias vítimas, como se há muito tivessem concluído que a sua dor não merecia chegar tão alto quanto a dor pública e apregoada. Embalados pelas suas próprias palavras e com a veia filosófica que por vezes lhe latejava, Gégé concluía que, tal como as histórias simbólicas de heroísmo, que de um resto se vão diluindo numa retórica repetitiva e celebratória até sobrar tão pouco, também esses pequenos sofrimentos privados deveriam ser tornados públicos, ser divulgados, partilhados e valorados por todos. Fim de citação. De acordo com Isabel Lucas, o Museu da Revolução é um dos livros mais importantes até agora escritos sobre a contemporaneidade em Moçambique e do mundo em português. As razões dessa importância são certamente diversas e podem mudar a partir de onde e de quando se lê um romance como o Museu da Revolução. Lê-lo aqui hoje, quando se celebram os 50 anos da literatura moçambicana e da independência de Moçambique, significa acreditar na importância da imaginação e da literatura, não tanto para explicar o passado, mas para iluminar as estradas do futuro e as novas iniciativas libertadoras que ainda é necessário empreender e concretizar. Muito obrigada.